Fala, gurizada! Tem muita gente perguntando o que está acontecendo na Ucrânia ali, a Rússia invadindo, afinal, resolvi gravar um vídeo para explicar de forma muito breve aqui o que está acontecendo. Vocês têm que entender, em primeiro lugar, que a questão da OTAN, a OTAN surgiu lá na Guerra Fria, e daí tinha o Pacto de Varsóvia também, lembram? Estados Unidos vai liderar a OTAN, uma aliança militar dos países do Ocidente, capitalistas, contra o Pacto de Varsóvia, liderado pela União Soviética. E aí entra a Ucrânia. Não esqueçam que a Ucrânia, durante a Guerra Fria, era uma das repúblicas socialistas soviéticas, certo? Eu vou mostrar para vocês no mapa, então, para a gente começar a entender essa questão, essa briga entre Ocidente e Rússia, né? Vejam a Ucrânia aqui, ó. De um lado, nós temos, então, a Rússia, tá? A Rússia está deste lado aqui, vamos deixar bem claro no mapa, ó, fronteira com a Ucrânia, Rússia, tá? E do outro lado aqui, nós temos, então, o Ocidente, capitalista, a Europa, certo? E os Estados Unidos, obviamente, interferem nisso tudo, tá? Nós temos uma disputa entre duas potências, né? Rússia de um lado e os Estados Unidos do outro, sobre um país após o contexto da Guerra Fria. O que aconteceu? Durante a Guerra Fria, a Ucrânia, ela era, então, uma república soviética, e boa parte aqui do leste, ó, da Ucrânia, que é onde começou essa treta agora, né, foi ocupada por gente que vinha da Rússia. Então, eles se identificam muito mais com a Rússia do que com o Ocidente, com a Europa, né? Mas a parte mais ocidental aqui, o oeste da Ucrânia, desde o fim da Guerra Fria, está querendo se aproximar mais da Europa, OTAN, Estados Unidos, tem alguns ressentimentos com a época da União Soviética, do Stalin e tudo mais, né? Entendam, não tem santo nessa história. Na verdade, é um país que está dividido, uma parte a favor de se vincular com a Rússia, outra parte a favor de se vincular com o Ocidente, Europa, Estados Unidos, OTAN. A OTAN, ela tem avançado faz muito tempo sobre esse leste europeu. E o Putin, né, Vladimir Putin da Rússia, não aceita isso, tá? Essa possibilidade de, a partir da OTAN, nós termos a instalação de bases militares, mísseis próximos aqui da fronteira da Rússia, né? É uma questão de soberania, gurizada, tá? O Putin não é flor que se cheire, que fique claro, assim como o Biden, né? Mas ele defende a questão da soberania. Ah, Davi, mas a OTAN, os países do Ocidente, têm avançado em direção à Rússia muito. Observem esse mapa aqui. Desde 1997, a OTAN tem feito esse esforço de assimilar esses países do leste europeu e está se aproximando da Rússia. E o Putin tem mil defeitos, mas ele tem essa questão de defender os interesses do seu país. E ele está batendo o pé nesse sentido. E que fique claro, invadir o país dos outros, bombardear e promover guerras não é legal, tá? Mas a gente tem que entender todos os lados da questão e a complexidade. Já falei, não tem santo nessa história, tá? O que aconteceu? Com o fim da Guerra Fria, a Ucrânia, então, né, voltou para o capitalismo, mas ainda era muito vinculada à Rússia. Em 2014, nós tivemos o que muitos chamam de uma revolução ucraniana. Estourou uma espécie de guerra civil dentro da Ucrânia, principalmente aqui a partir de Kiev, né, a capital, que nós tínhamos muita gente descontente com o governo, com o presidente que era pró-Rússia. Tá? O que aconteceu? Um levante, uma guerra civil, teve mortes e tudo mais, e conseguiram derrubar este presidente que era pró-Rússia, isso em 2014. Olha quanta coisa aconteceu. Em 2014, o país estava dividido, então, os a favor da Rússia e os a favor mais do Ocidente ali. Tá? A Rússia aproveitou e anexou a Crimeia. Vocês podem ver no mapa aqui a região da Crimeia. Foi anexada, claro. Qual é o argumento utilizado pelo Putin? Né? Não, mas a Crimeia é um povo russo. Então, nós temos que anexar a pedido deles, pela soberania deles, e em defesa dos nossos interesses também, obviamente. Né? Em 2014, então, a Rússia já anexou a Crimeia, tá? E nós temos essas duas regiões, que agora está se falando muito no noticiário, ó, que é Lugansk e Donetsk, né? Que simplesmente se declararam separadas da Ucrânia, tá? Regiões autônomas, e estabeleceram governos autônomos ali, com o controle dessas regiões que Kiev não tinha mais controle. Entenda essa questão para entender o que está acontecendo agora. Tá? Esses separatistas tomaram o poder em Lugansk e Donetsk ali, tá? Caiu o presidente pró-Rússia,
de Kiev ali, ele inclusive fugiu para a Rússia ali, tivemos eleições e foi eleito Petro Poroshenko, que é um cara pró-Ocidente. Quando teve essa eleição e esta revolução, como chamam, né, em 2014, com esse novo presidente pró-Ocidente, começou então, a partir de Kiev, né, uma política de aproximação com Europa, com Estados Unidos e com OTAN, certo? Em 2019, tiveram eleições para presidente e elegeram um outro presidente pró-Ocidente, pró-Europa, Estados Unidos, OTAN, tá? O nome dele é Volodymyr Zelensky. Esse Zelensky é um comediante, um ex-comediante que ficou famoso na Ucrânia porque ele imitava como se fosse um presidente tosco e tal. Os caras, vamos eleger esse aí, né? E aí seguiu essa política de aproximação com a OTAN e com o Ocidente, foi escalando, foi aumentando essa tensão, até que agora a coisa estourou, tá? Então, o que a gente tem que entender? Em primeiro lugar, o que o presidente, né, o governante, enfim, da Rússia, Vladimir Putin, exige? Em primeiro lugar, que a Ucrânia não entre na OTAN, porque ele está defendendo a sua fronteira, os seus interesses ali, na visão dele, estratégica, geopolítica, né? Ele exige 3 coisas: que a Ucrânia não entre na OTAN, que a OTAN não tenha armas na fronteira russa, nenhum desses países que ela foi assimilando, né, desde 1997, e a remoção de forças e infraestrutura militar desses países do leste europeu que entraram na OTAN pós 1997. Essa tensão foi aumentando, o Ocidente enfrentando o Putin e a Ucrânia no meio ali. A gente viu agora, no dia 21 de fevereiro, que o que fez o Putin? Ele reconheceu a autonomia dessas 2 regiões aqui e entrou com tropas aqui para ajudar, na visão dele, né, no argumento dele, para ajudar essas regiões a garantir as suas autonomias, né? Então, esse é o argumento que ele usou para reconhecer a autonomia e entrar com tropas naquelas regiões ali. E agora, na madrugada, né, aqui no Brasil, de 23 para 24 de fevereiro, a gente viu que iniciaram-se bombardeios a regiões e cidades importantes da Ucrânia, tá? Eu estou gravando isso na manhã aqui do dia 24, né? As notícias ainda são muito preliminares, tá? Mas há relatos de explosões em várias grandes cidades da Ucrânia, então, esses bombardeios que estão sendo feitos, né? Ao que tudo indica, não podemos afirmar ainda, pela Rússia, né? Então, começou. No que vai dar, para onde vai, a dimensão que isso pode tomar, é muito difícil a gente saber, gurizada. Tá? A Ucrânia, o presidente Zelensky, né, ele decretou imediatamente lei marcial no país, suspendendo as leis, garantias, direitos, liberdades, né? Agora é guerra, o país está em guerra, então, sendo atacado, sendo invadido, e vai reagir, e ele está pedindo ajuda do Ocidente, pedindo ajuda principalmente dos Estados Unidos, e os Estados Unidos pressionando a Europa ali para entrar nessa também, que a Europa está meio se fazendo ali, né? É interessante que a Ucrânia, quando foi agora invadida, atacada, bombardeada, enfim, uma das reações foi o quê? Um meme postado no Twitter. Isso é muito século XXI, né, gurizada? O país, a Ucrânia, tem um Twitter e postou um meme comparando aqui, né, o Putin com Adolf Hitler, né? E é interessante que na Ucrânia, esses que são pró-Ocidente, né, e apoiam, no caso, Zelensky contra a Rússia, tem grupos, inclusive, de extrema-direita neonazistas, tá? Então, tem gente, inclusive, apontando a contradição de utilizar esse meme, enfim, né? Mas isso é muito século XXI, enfim. Lembrando, agora, o que a gente tem que observar? O que vai acontecer a partir de agora, né? Se os Estados Unidos vai se meter ou não, se a Europa vai se meter ou não. Tá todo mundo esperando isso, né? Lembrem que a China é aliada da Rússia, tá? A China é aliada da Rússia, então ela sutilmente está apoiando a Rússia. Ela não vai enfrentar, digamos, pelo menos até agora, os Estados Unidos, mas ela já largou assim, uma declaração dizendo que os Estados Unidos estavam jogando lenha na fogueira nessa questão, né? O Putin tomou a primeira atitude, digamos, né, de guerra, tá? Bombardeando cidades da Ucrânia, invadindo ali a parte mais leste ali, né? E agora está todo mundo esperando para ver o que o Joe Biden, né, dos Estados Unidos vai fazer, qual será o tamanho, né, dessa reação, tá? Então, a partir de agora, vamos observar, né? Se vocês quiserem uma dica, Davi, o que a gente faz? Primeiro, observem bem, e segundo, quem usa carro e depende de gasolina,
enche logo o tanque, porque vai subir, no Brasil já está um absurdo o preço da gasolina, vai subir mais. Então a minha dica final aqui é encham o tanque de vocês, vamos prestar atenção nas notícias. Se tu assistiu até aqui, eu peço que compartilhe o vídeo para ajudar o canal do professor aqui, e conforme as coisas forem andando, eu gravo mais um vídeo futuramente, atualizando, vendo o que está acontecendo. Feito, gurizada, espero ter esclarecido algumas coisas para vocês. Valeu! Deus do meu coração, em Ti encontrei a salvação. Tua glória e majestade quero sempre contemplar. Tu és minha adoração em minha eterna canção. Todo meu interior é conquistado por Teu amor. És um Deus eterno, só o Senhor é santo, Deus incomparável és Tu. Nunca me separarei do Teu grande amor. És o meu Senhor, meu Salvador.